Nós vamos ministrar nessa manhã no texto, basicamente em Romanos capítulo 10, versos de 1 a 13. E nós continuamos a buscar levar a igreja a ter uma visão ampliada de evangelismo pessoal. E temos visto desde o início 5 propósitos de Deus para a igreja. E nós estamos vendo que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Vimos que Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano e os seus propósitos para a igreja. E vimos também que por estar ligada à igreja, por estar ligada a Cristo, tudo aquilo que se relaciona com Cristo também se relaciona com a igreja. Porque a igreja está ligada a Cristo e Cristo está ligado à igreja de maneira inseparável, tanto no tempo presente como também na eternidade. Nós estamos vendo 5 propósitos de Deus para a igreja. O primeiro é sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. O segundo é sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, sermos ali, não sei por que saiu assim, mas sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. Em quarto lugar, sermos a expressão do amor de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. E quinto, tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo. Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade, sermos a expressão do amor de Cristo através do corpo de Cristo, que é a igreja. Sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, a sua igreja, despertará nas pessoas o interesse por Jesus. Ao verem Jesus em nós, elas terão interesse em saber mais sobre Ele. Por isso que o 5º propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Nós vamos ver isso hoje em Romanos capítulo 10, versos de 1 a 13, onde lemos assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração
crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo tinha um desejo pelo qual ele orava. E ele orava pela salvação dos judeus. Se você conhece as Escrituras e se você conhece o que narra o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em todo lugar onde ele chegava, ele procurava primeiro uma sinagoga judaica. E ele levava aos que estavam ali naquela sinagoga a mensagem salvadora de Jesus. E ele se baseava nas Escrituras do Velho Testamento e provava, por meio das Escrituras, que elas haviam se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele fazia sempre. O Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, não existia naquela época. E o Novo Testamento só veio a ser um todo no final do primeiro século. E então o que existiam, as Escrituras que conhecemos e que são citadas por Jesus, e quando ele fala que veio para cumprir essas Escrituras, isso é dito de maneira pormenorizada, principalmente no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E como eu já disse, o apóstolo Paulo, em todo lugar que ele ia, ele buscava fazer exatamente isto, mostrar que Jesus veio em cumprimento às Escrituras. E que aquele que foi profetizado nas Escrituras do Velho Testamento é Jesus. Era Jesus quando veio aqui como homem para nos redimir de todo pecado. Então, ele diz no verso 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. No capítulo 9, anterior ao que nós estamos examinando, verso 1, ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Não é um texto fácil para mim entender essas palavras aqui. Eu jamais desejaria ser separado de Cristo por amor a alguém. Eu não tenho esse sentimento, mas ele tinha. E ele estava pronto a perder a sua vida se isso pudesse levar os seus irmãos a Cristo. Não vou entrar nesse mérito porque não é o nosso propósito. Mas ele explicou o porquê que ele sentia isso. Ele disse no verso 2, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então ele estava dizendo que os judeus, seus irmãos consanguíneos, tinham zelo por Deus. E ele estava dando um testemunho bom acerca deles. Por isso que ele disse, a favor deles, testemunho a favor deles que tem zelo por Deus. Eu estava pensando que lá onde eu moro, do lado existe uma igreja.
E eu fico admirado. Eles cantam, não é uma igreja evangélica. Eles cantam, eles se reúnem com mais frequência até do que nós reunimos aqui. Eles têm uma prática religiosa que dá de 10 a 0 aqui, no que nós temos aqui. E é algo que me impressiona. Então, eu estava pensando, olha, eles têm zelo por Deus, tal como os judeus tinham por Deus na época deles, mas não tinham entendimento. Como hoje muitos têm zelo por Deus, buscam servir a Deus através da sua religião, mas não com entendimento. Eles ainda não entenderam qual é o plano de Deus e como ele se realiza e se realizou na pessoa de Jesus Cristo. E ele fala isso de cadeira porque ele foi judeu, ele era judeu, e porque ele foi zeloso da lei. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 4, ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. O fariseu era o mais rigoroso cumpridor da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, depois que ele encontrou Jesus, veja a declaração dele no verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, ele viveu na pele esse zelo. E é possível ser zeloso sem ter entendimento daquilo que realmente representa ser igreja, aquilo que representa ser vinculado a Cristo e ser de Cristo, estar com Cristo, viver com Cristo, andar com Cristo. Acerca dos israelitas, ele disse ainda no verso 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, eles desconheciam a justiça de Deus. E eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. E logo não se sujeitaram à justiça de Deus. Então alguém pode perguntar, mas como? Os judeus, tanto como muitos hoje em nossos dias, buscam ser aceitos, justificados diante de Deus por meio da prática de boas obras, tendo boas atitudes, fazendo o que é bom, buscando fazer o bem para as pessoas. E nós, como cristãos, devemos fazer tudo isso, mas não para sermos aceitos por Deus, mas como resultado de termos sido aceitos por Deus. Isso faz toda a diferença. Porque Deus não nos aceita pelo que somos, nem pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez e pelo que Jesus é. A nossa justiça está em Jesus. A nossa justiça é Jesus. Por isso ele foi à cruz, por isso ele recebeu os nossos pecados, a nossa transgressão. E ao crermos nele como aquele que veio nos redimir, aquele que deu a sua vida por nós na cruz,
nós então somos justificados, declarados justos. É como se nós recebêssemos o carimbo justo num passaporte que nos dá acesso a Deus nessa vida e na vida eterna. Justo. Justo como? Como você foi declarado justo. Por quê? Porque é bom? Porque merece? Porque fez tudo direitinho? Não, porque um que é justo, um que é perfeito, foi à cruz e deu a vida dele por você. Então, através de Jesus, eu declaro que você é justo. Essa é a justiça de Deus. Romanos 3, 21 a 25, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei. É a lei que fala dessa justiça. E pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é de graça e é pela fé na obra que Jesus fez na cruz, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, o sangue de Cristo, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a nossa justiça, a justiça de Deus se manifestou através de Jesus com a sua morte na cruz. Os israelitas rejeitaram essa justiça e estabeleceram a sua própria e continuaram a praticar ritos religiosos, continuaram a praticar aquilo que eles entendiam como certo e correto aos olhos deles, até mesmo de acordo com a lei, mas não por graça, mas pelo esforço próprio, para serem, eles pensavam, aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo mostra na Epístola aos Romanos que eles tropeçaram nessa pedra de tropeço, porque eles tentaram e buscaram e buscam ainda hoje ser justificados pelos seus próprios méritos, razão pela qual eles não podem obter a justiça de Deus, à luz da palavra de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo explicou porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Qual é o significado da expressão o fim da lei é Cristo? Tem um sentido de cumprimento. A lei jamais foi obedecida no sentido pleno. Ninguém jamais cumpriu a lei, por mais que se esforçasse. O apóstolo Paulo diz que ele era irrepreensível no cumprimento da lei. Mas qual lei ele cumpria? A letra. É fácil cumprir a lei que dizia, não matarás. Nunca tirei a vida de ninguém. Mas se você tem raiva de alguém, se você guarda ódio no coração, se você fica irado contra alguém, você, no seu coração, o que você está fazendo é tão grave quanto tirar a vida de uma pessoa. Jesus, a lei dizia, não adulterarás. E Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, no seu coração já cometeu adultério. E eu duvido que tenha qualquer homem que não tenha feito isso. E duvido até que qualquer mulher não tenha feito isso antes.
Então não há ninguém que possa dizer, eu nunca pequei. E é por isso que não é por obras, porque ninguém é digno, mas é por graça. A lei foi cumprida em Jesus, ele não pecou. Não houve dolo na sua boca, jamais transgrediu. Ele viveu a lei na sua íntegra. E quando diz que o fim da lei é Cristo, é que as promessas também do Velho Testamento se cumpriram todas em Jesus. Mas a lei se cumpriu em Jesus e Jesus cumpriu a lei. Isaías 42, 21 diz, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Como é que a lei se tornou gloriosa? Na pessoa de Jesus, que a cumpriu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi a única pessoa que veio a esse mundo na forma humana e que obedeceu até a morte, até o fim. Jesus também disse que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento será cumprido literalmente. Na vida de Jesus, no contexto do que ele já fez, e na vida de Jesus, naquilo que ainda será feito. Tudo que está escrito no Velho Testamento vai se cumprir. Se cumpriu em parte no Novo, e o Novo confirma aquilo que está no Velho, que ainda está para cumprir. Temos aí o livro de Apocalipse, que confirma muitas profecias do Antigo Testamento, e que dá a elas o respaldo, se assim podemos dizer, e a confirmação destas mesmas profecias. Mas Jesus cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque nós descumprimos a lei. Então ele veio para cumprir, para nos declarar justos através do cumprimento que ele fez da lei. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Isso não nos dá o direito de pecar. Porque Jesus já cumpriu a lei por nós? Não. Nós estamos vendo no discipulado, Romanos capítulo 7, versos de 1 a 7, por aí, até 12. E lá diz o seguinte, um homem está ligado à lei, enquanto vive. Mas se ele morrer, ele está livre da lei. E o texto procura mostrar que, da mesma forma como um homem está ligado a uma mulher enquanto ela vive, se ele casou com ela, assim também nós estamos ligados à lei enquanto vivermos. E o que o apóstolo procura mostrar é que a lei não pode morrer, porque a lei é eterna. Jesus diz que vai passar tudo, menos a lei. Tudo vai se cumprir. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus disse. Então, a lei continua sendo lei. E eu disse lá, vou repetir aqui. Imagine-se casado com a lei.
sua vida vira um inferno. Porque o que a lei fala, imagine você, a mulher que casa com um homem que é relaxado, deixa a roupa dele, cueca, meia, toalha molhada, espalhada por onde ele vai. A casa é uma bagunça, a mulher vai atrás arrumando e ele vai. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas, então, e a mulher está no pé dele. Fulano, você deixou a meia aqui no chão, a toalha, a escova de dente, aliás, a pasta de dente aberta, ela está certa em tudo, a lei é perfeita. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí vai. Então a lei é perfeita. E ela não muda. Então, a única maneira de você ficar livre da lei a lei não morre. Então você tem que morrer. Então você morre para que você possa ficar livre da lei. É um casamento. Você está casado com a lei. Por isso que o salário do pecado é a morte. Então, a única maneira de ficar livre dessa cobrança é através da morte. Então, você morre. Como é que a gente morre? Através de Jesus. Ele foi à cruz por nós. E ele recebeu sobre ele a condenação de quem transgride a lei. E ele recebeu a punição no nosso lugar. Cristo morreu, e quando eu creio em Cristo, eu morro com Ele. E eu fico livre da lei, da condenação da lei. Mas eu sou livre para casar com Cristo. E eu caso com Cristo quando eu me alianço com Ele, quando eu o recebo como meu Salvador e Senhor, eu entro em aliança com Ele através do sangue que Ele derramou na cruz. E eu passo a ser um com Jesus. E eu passo a ser um com Jesus, não para transgredir a lei, mas para viver a lei. Não por força da letra, mas pelo poder do Espírito que me é dado quando eu creio em Jesus. Então, a lei não muda, o que mudou foi a maneira como nós servimos a Deus. Não por força nossa própria, ou por qualquer capacidade humana, mas pelo poder e pela graça que nos é dada em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Então, a lei é a mesma, mas não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por isso que o fim da lei é Cristo. O que a lei se cumpre em Cristo, Cristo representa o cumprimento da lei, é o que nos capacita para cumprir a lei. Isso é melhor explicado em Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4, onde diz no verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a justiça através da lei exige uma perfeição que não existe no ser humano. E Paulo continuou mostrando isso. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, de acordo com a lei, a pessoa viveria e não morreria se ela guardasse a lei.
Por isso que a lei diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, a gente pergunta, qual a função da lei? Gálatas 3:23 explica assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Isso é, quando Jesus veio, né? De maneira que a lei se tornou o nosso guardião. É alguém que toma conta de alguém até que ele chegue a uma idade adulta, para nos conduzir a Cristo. Então a lei tinha a finalidade de manter o povo mais ou menos dentro dos trilhos até que Jesus viesse. Porque Jesus veio da descendência de Israel, da tribo de Judá, e para que os propósitos de Deus que foram prometidos a Abraão, em Gênesis capítulo 12, e onde Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra, pudesse se cumprir, veio a lei. A lei era o meio que Deus teve de manter o povo que ele formou, que ele escolheu, para que Jesus viesse a se manifestar e sair desse povo. Só que esse mesmo povo rejeitou a Cristo. E então o Evangelho, Cristo, hoje é acessível àqueles que o recebem. Judeu, primeiro, depois os que não são judeus. Nós somos os gentios que cremos em Cristo. E o texto diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Por isso, ele afirma no versos 6 e 7, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. O que ele está dizendo é o seguinte: não existe nenhum processo difícil para alguém obter a salvação, para ser salvo. Eu não tenho que subir aos céus e trazer de lá Cristo. Eu não tenho também que levantar Cristo dentre os mortos. Jesus já veio, Jesus já morreu e já ressuscitou. Tudo está pronto. Não tem mais nada que ser feito. Eu tenho que crer no que Deus já fez. Por isso, ele pergunta, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque tudo isso já aconteceu. Porque Cristo não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou. Porém, que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. É só você crer naquilo que a palavra de Deus diz. A justiça que procede da fé afirma: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Basta que você profira sua fé naquilo que as Escrituras dizem. Então o verso 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É simples assim.
Agora você tem que falar. É preciso que a pessoa diga com a sua boca: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo enviado por Deus na forma humana para ser crucificado no meu lugar, para me redimir através do sangue que ele derramou na cruz de todo pecado. Então é preciso que você creia e confesse isso com a sua boca. Ninguém pode falar, bom, é claro que pode, a boca fala muita coisa que da boca para fora. É por isso que o texto diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, se você crê que Ele veio na forma humana, morreu, ressuscitou, e Deus o fez Senhor de tudo e de todas as coisas, mas o texto diz, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, Senhor da sua vida, alguém que veio para salvar você, mas também para ser Senhor da sua vida, você passa a servir a Cristo. Você não vive para você, você vive para Jesus. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo, 2 Coríntios 5, se não me engano, é o verso 15. Não sei se é o 15, mas se não é, é bem vizinho. E diz, e ele morreu por todos, é uma referência a Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus veio e sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou para que nós não vivamos mais a nossa vida, mas vivamos por meio dele e para ele. Não pertencemos mais a nós mesmos, somos dele. É uma escolha que eu e você fazemos. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem fizer tem que estar consciente do que está fazendo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, então vem o segundo item. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não basta dizer da boca para fora, é preciso que creia com o coração. Se você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você vai crer que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E o texto diz que você é salvo quando faz isso. Quando você confessa ele como Senhor, quando você crê que no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. E ele explica por quê. Porque com o coração se crê para a justiça. O coração fala de verdade. Se você realmente crê de coração, você é declarado justo, você recebe o selo, o carimbo no seu passaporte para essa vida e para a vida eterna de justo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É preciso que nós não apenas creiamos no coração, mas que confessemos. Eu creio. É por isso que a gente sempre pede que a pessoa tome uma posição. Você pode falar de Jesus para uma pessoa, mas se você não levá-la a fazer uma oração e a confessar com a boca dela que ela crê em Jesus e ela faça isso de coração, de nada terá adiantado você levar o Evangelho para ela. É por isso que nós temos que chegar a esse ponto. Não é difícil falar de Jesus. O difícil é levar a pessoa. Difícil não acho difícil também não. É por isso que nós usamos um folheto que tem um plano. Você começa explicando o plano e vai até o ponto em que ele vai ter que fazer uma oração. Ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele quer Cristo na vida dele ou não quer.
Ou ele continua no controle da vida dele, ou é Cristo que vai continuar. É claro que nem todos que fazem uma oração fazem isso conscientes ou entendem toda a amplitude disso. Mas tudo tem um princípio. Você não sabia de todas as coisas quando você recebeu a Cristo. E essa é a razão também porque depois de, quando muitos conhecem o que implica em ser cristão de verdade, muitos deixam, abandonam. Aí vem a parábola do semeador. A semente é semeada em 4 solos diferentes. 3 deles não vingam. O solo à beira do caminho, entre pedregulhos e entre espinheiros. Mas o 4º caiu numa terra boa. Esse produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. É aquele que frutificou nele mesmo e ele deu fruto para que outras pessoas também pudessem vir a Jesus. Agora, ele diz ainda no verso 11, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Ninguém que põe a sua fé e confiança em Jesus vai ser envergonhado. Em nenhum momento da sua vida. Aconteça o que acontecer, ele jamais será envergonhado. Jamais vai se arrepender se ele fez isso. Não apenas com a boca, mas com o coração. Porque o Senhor é fiel. E ele explica ainda por quê. Porque não há distinção, versos 12 e 13, entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez a ênfase no falar, no declarar, no afirmar. Eu creio e eu quero. Na justiça de Deus por meio da fé, o que não há? Não há distinção entre raça, tribo, povo, nação, cultura, nada. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ontem, durante uma das nossas refeições, nós estávamos vendo The Chosen. É o melhor seriado que eu já vi até hoje na minha vida, que retrata o Evangelho, retrata a vida de Jesus e é algo realmente emocionante. E lá pelas tantas tem uma cena em que Jesus chama Mateus. E chama Mateus para seguir. Quem é Mateus? Mateus é coletor de impostos. Pessoa odiadíssima por todo judeu daquela época. Mas, quando foi chamado, ele não discutiu, deixou tudo para trás e foi a Jesus, para espanto no filme, um romano que estava lá protegendo ele dos judeus que jogavam pedra nele, porque ele era coletor de imposto, era rico. Bom, rico à custa da coletagem de impostos para os romanos. Por isso ele era odiado. Então Pedro, quando viu Jesus chamando o Mateus, ele ficou impressionado. Sabe quem esse cara é? Como
E Jesus no filme, né, isso não está na Bíblia dessa maneira, mas Jesus no filme diz assim: você tem que aprender a conviver com outras pessoas que não os que você está acostumado a viver. E agora você vai conviver com um ex-coletor de imposto, né? Então, o corpo de Cristo é composto de pessoas de todos os tipos, origens, e nós não podemos fazer essa distinção que Deus não faz. Conclusão. Você alguma vez já tentou estabelecer a sua própria justiça? Tentando viver na sua força, no seu entendimento, fazer tudo certinho para poder conquistar um lugarzinho lá no céu, para conquistar o favor de Deus? Se você o fez, o que você estava de fato fazendo? Você estava tentando estabelecer a sua justiça, estava desprezando a justiça de Deus, que é Jesus. Porque ou você aceita a justiça de Deus mediante Jesus Cristo, e você abre mão da sua, porque não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você quer a justiça de Deus, você tem que abrir mão da sua. A justiça de Deus é baseada na fé. Fé na obra redentora de Jesus, por você e por mim na cruz do Calvário. Quando Ele recebeu sobre Ele os nossos, o meu, o seu, os nossos pecados. Quando eu creio que Ele é o meu Redentor, o meu Remidor, o meu Salvador, e Ele veio para ser Senhor, para ser obedecido, não por força da lei, mas pelo seu Espírito. Uma vida de dependência, uma vida de completa dependência dEle. Então, você pode ser salvo. Então a pergunta que fazemos é: você tem certeza que você é salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza disso? Se alguém até aqui não tem, então você pode escolher Jesus hoje. Escolher receber Cristo pela fé. Crendo que Ele foi à cruz, que Ele derramou o seu sangue e que Ele fez isso por você. Você não tem que fazer nada a não ser crer no que Ele fez e receber Ele em seu coração pela fé, sabendo que Ele veio também para ser Senhor, não para tornar a sua vida ruim, mas para guiar você, orientar e mostrar a você o caminho certo. E não há sentido em você crer em Jesus e andar no caminho errado. Por isso que uma das coisas que é importante dizer é que é necessário arrependimento. Arrependimento da vida que você vinha ou vem levando. É preciso que você abandone o seu pecado. Reconheça-se pecador, porque se você não se reconhecer pecador, você não pode ter um Salvador, porque Ele veio para salvar você da sua condição de pecador. Foi por isso que Ele morreu. Eu não sei porque que eu estou dizendo tudo isso aqui. Meu plano era totalmente diferente, era outro texto, mas foi nesse sentido que Deus me conduziu quando eu trouxe essa mensagem. E porque eu trouxe essa mensagem, eu queria que você curvasse a sua cabeça. E se alguém entre nós ainda não fez essa escolha consciente e deliberada
e ainda não confessou com a sua boca, eu creio e eu quero, tem oportunidade de fazer agora. Não sei se há entre nós, mas se houver, eu quero que você levante a sua mão bem alto, para eu orar para você. Jesus disse que quem o confessar diante dos homens, ele confessaria diante do Pai. E quem negasse ele diante dos homens, ele negaria diante do Pai e dos anjos. Eu não vou insistir, nem sei se tem alguém aqui que precisa fazer essa decisão. Mas se houver, não se envergonhe, tenha coragem de admitir, estou fazendo isso agora de fato e de verdade. E se é o seu caso, é a última vez que eu vou falar. Você pode, agora vou tornar a coisa mais difícil. Você vai sair do seu lugar e vir aqui. Porque é só quem quer mesmo. E é só para quem está disposto a enfrentar tudo e todos. Se isso é pagar mico, então que pague esse mico. Porque vale a sua vida aqui na eternidade. E todos nós já pagamos mico se for isso. Porque a Bíblia diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há por que se envergonhar.